Igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos fazer a oração de abertura da nossa aula de hoje. Oremos a Deus, maravilhoso Deus, Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos trazer a sua santa presença. Desejamos, Espírito Santo, vem nos ensinar, nos instruir, vem abrir nossa mente, nosso entendimento, vem nos dar o discernimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos falar. Dá-nos, ó Deus, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa cada filho teu presente, aqueles que ainda estão caminhando, que o Senhor abençoe, para que todos possam chegar em paz e em segurança ao teu santuário. Abençoa a nossa aula de hoje, Senhor, para que tudo corra bem, para a glória e louvor do nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, hoje nossa escola bíblica, lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD. O tema desse trimestre é a igreja em Jerusalém. O título desse trimestre é Doutrina, Comunhão e Fé para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos estudando a nossa série PRICE, hoje 4/8/2025, 19 horas, Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Emídios. Vamos à introdução, pode passar. Textuário, vamos ler todos juntos. A voz da classe está na voz do diácono Tarcisiano, mas toda a classe, por gentileza, faça a leitura conosco. 1, 2, 3. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos 4:32. Vamos aos objetivos da lição de hoje. Primeiro, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. E reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Então, meus amados irmãos, compreender o amor como se manifesta, na comunhão, tá? Então, no caso a comunhão cristã, quando nós falamos de comunhão, irmãos, nós estamos falando de mistura das pessoas, de envolvimento, de compromisso um com o outro, de estar realmente ligado um ao outro, Igual na ilustração da própria Bíblia Sagrada, quando apresenta a igreja como um corpo humano, Todos os membros do corpo, eles são interligados, Todos os membros funcionam numa sintonia para que o corpo funcione bem, tá? Então, nós podemos dizer também que os membros do corpo humano é uma demonstração também de comunhão, que eles se comunicam, tudo que um membro do corpo humano faz, os outros estão interligados ali, e na igreja não é diferente. Então nós não podemos pensar em comunhão, mas com certeza vamos detalhar melhor à frente, em dizer, eu estou em comunhão, com Jesus, com o Pai, Filho e Espírito Santo, Palavra de Deus, e não estar com os irmãos, a pessoa que não tem alegria de estar reunido com os irmãos, de cumprimentar os irmãos, de se regozijar no Senhor, mas também na convivência com os irmãos, tá? Eu digo para os irmãos, não porque hoje eu sou o pastor da igreja, mas eu sempre tive uma alegria muito grande de chegar na igreja, de poder rever meus irmãos que eu vi ontem, ou às vezes vi hoje mesmo, ou há poucas horas, Então, assim, sempre uma alegria nós estamos vendo os irmãos, ouvindo, conversando, dialogando. Então, isso é comunhão, tá? Isso é comunhão. Comunhão nunca pode ser ajuntamento de pessoas. Então, às vezes a gente vê grandes concentrações, um tempo cheio, e a gente diz assim, mas o povo de Deus, cita muito aquele salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, quando todos estão ali juntos. Mas muitas vezes, irmãos, no meio de toda aquela multidão, tem pessoas ali que se sentem só,
tem pessoas ali que está triste porque não é acolhido, porque não é abraçado. Então, comunhão, irmãos, do cristão, ela tem que ser, para ser verdadeira, ela tem que ser com Deus, mas também uns com os outros, apesar das diferenças, né? Então, assim, está escrito na palavra do Senhor. Depois o diácono Tarcisiano procura aí, quando ele puder, porque agora ele está ali cheio de trabalho ali, mas olha, está escrito assim, que se eu disser que amo a Deus e não amo meu irmão, está escrito que eu sou mentiroso, né? Podemos aplicar também a comunhão. Se eu disser que eu estou em comunhão com Deus, mas com raiva, intrigado, né, do meu irmão, essa comunhão para Deus não tem valor nenhum. Então isso é muito sério, irmãos, porque muitas pessoas se sentem bem na igreja, tá? A auto-identificação, que ele mesmo se denomina que está tudo bem, se determina que está tudo bem, né? Porque ele louva, ele adora, ele está ali na igreja cultuando, né, a Deus, mas muitas vezes com o coração carregado de intriga, de amargura por causa do outro, não consegue perdoar. Então precisa ter um conserto isso daí, né? E é tão sério isso que o Senhor Jesus disse: olha, se você não perdoar o que te fez o mal, não diz nem quem é, não importa quem é, se você não perdoar quem te fez o mal, meu Pai não perdoa. Então, muitas vezes a frieza, o fracasso, irmão, do cristão está não só nisso, mas muitas vezes alimentado por esse sentimento, né, de raiva, de ira, de contenda, tá? É claro que nós sentimos sim raiva, nós ficamos sim entristecidos, aborrecidos, mas imediatamente nós temos que lutar contra isso. Inclusive a palavra do Senhor também diz para o sol não se pôr sobre a nossa ira, ou seja, quando a gente sentir raiva, nós temos que saber que inicia ali um desafio para vencer aquilo dali, deixar na mão de Deus, não pedindo castigo, não pedindo que Deus pese mão. Esquece isso, irmão, isso não é oração de crente, tá? Oração de crente é sempre pedindo o amor e misericórdia de Deus por aquela vida, né? Então aqui, olha, primeira carta de João, capítulo 4 e 20, primeira carta do Evangelho, primeira carta de João, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é o quê? É mentiroso. Por que mentiroso? Porque não é verdade que ele ama a Deus. O Deus não tem isso como uma coisa boa ou verdadeira. Deus não aceita isso. Sempre que nós recorremos a Deus, se estiver de mal com o nosso irmão, sempre vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vai lá e se reconcilia. Está lá, né? O servo foi fazer a oferta, quando levou a oferta ao altar, o Senhor diz: antes de tu ofertar, vai lá e reconcilia-te com teu irmão, né? A palavra do Senhor diz, irmão, se depender de mim e de você, tem de paz com todos. Tá? Porque há situações que não dá para nós estabelecer uma convivência, porque a pessoa é contumaz continua fazendo mal, só gerando problema. Então você deixa ele na mão de Deus, mas não deixa ficar ira, não deixa ficar contendo no teu coração, no nosso, não deixa a amargura tomar conta, porque isso é uma prova de que nós não perdoamos de verdade e que nós não estamos em paz, tá bom? Então isso é muito importante, meus irmãos, tá? Então essa parte aqui eu vejo que é uma das crises humanas e cristã também, que nós temos que lutar contra esse mal, né, de não conseguir estabelecer a comunhão que Deus quer que tenhamos. Então ele diz que compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, e ele diz promovendo o crescimento, a unidade e o crescimento da igreja. Uma igreja só cresce, irmãos. Qualquer organização, e principalmente a do Senhor nosso Deus, a igreja do Senhor, só cresce, irmãos, tá? Só cresce se houver unidade. E veja que antes tem a palavra promovendo. Promover, o que é promover, irmãos? Unidade para ter crescimento. É não alimentar as intrigas, irmãos. O irmão chega, começa a falar de outro para você, começa a criticar o outro e você bota mais lenha na fogueira de Satanás, né? Daqui a pouco começa a se formar um grupinho dentro da igreja, é uma divisão, é um problema sério para se resolver. Quantas igrejas, irmãos, denominações nós estamos falando, despedaçadas por conta disso, irmão. Então, nossa missão é promover, irmãos, a unidade, para que a igreja cresça. Você ouviu alguma coisa, uma insatisfação de um irmão, ele não está entendendo, não está compreendendo,
resolve logo com quem tem que resolver, vai logo à fonte, não fica multiplicando esse pensamento às vezes de interpretação errada, ou se for uma coisa que precisa de correção, vai na pessoa certa. Se é o pastor, vai no pastor. Se é na liderança, vai na liderança. Não fica disseminando, né? Não fica colocando mais problemas, né, na cabeça das pessoas. Para quê? Para que a igreja não se despedace e com isso a igreja deixe de crescer, tá bom? Então, meus irmãos, isso é muito importante, vai ser sempre importante esse tema para nós, porque nós somos humanos e estamos sempre embaraçados com estas coisas se não vigiarmos, tá? E o 2 diz, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. Então, irmãos, nós estamos falando do amor de Deus, tá? Nas nossas vidas, tá? Eu aprendi cedo que o meu amor, todo ser humano tem amor, né? Mas não sobrevive às crises. Quantos casamentos, que para mim é a união mais profunda que tem, né, do ser humano, às vezes caríssimo, milionários as celebrações, e poucos meses, pouco tempo, está destruído, né? Tem casamento perfeito? Não existe, ninguém é perfeito, tá? E o que é que faz vencer no casamento? Qual é a principal razão? É o amor da existência. Senão, inclusive, quase todos os casais, né, tem alguns que não, mas a maioria declara que está casando por amor, né? Por amor. E eu aprendi que, na verdade, o amor a gente aprende todo dia. Na verdade, a gente casa mesmo é por paixão. A gente se identifica com o outro, gosta e se casa, mas a gente vai aprender a amar mesmo é quando convive. E a gente aprende a amar todo dia, irmãos, tá? E nós estamos falando do amor de Deus que está escrito, que é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Ele é a fonte deste amor, amém? A fonte é onde nós encontramos este amor. Incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Meus irmãos, a maior expressão do amor é a solidariedade. É ser solidário ao outro. É se colocar no outro. É ser empático, né? Como o nosso Senhor Jesus deixou uma regra muito boa. O que você quer que os homens te façam, faça a eles. Como é que eu gosto de ser tratado? Vamos tratar o outro. Não importa a posição que eu estou, vamos tratar o outro. Eu sou pastor. Como era que eu gostaria de ser tratado pelo meu pastor? É assim que eu devo tratar meus irmãos, tá? Eu sou um membro, tenho um pastor. Como é que eu devo tratar meu pastor? Se coloca no lugar do pastor. Se você fosse o pastor, você aceitaria ser tratado assim? Se você fosse um membro, pastor, você aceitaria ser tratado assim? Então, a relação é essa. E assim entre os irmãos, tá? Então, que Deus nos ajude, né, a sermos solidários na convivência e também nas necessidades de nossos irmãos, que nós vamos ver nessa aula, tá certo? Então, eu lembro de um pastor que ele falava assim, que o amor tem pés, tem mãos, tem olhos, tem ouvidos, né? Então, o amor é algo... O amor real é algo muito prático, né? E visível também, não é só aquela coisa sentimental e romântica que muitas pessoas declaram, né? Vamos avante? Leitura bíblica em classe, nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuindo uma herdade
vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Então, irmãos, não sei se o comentarista vai falar, que eu não li toda a revista, mas aqui é um ponto importante. Nós estamos no capítulo 4, né? No capítulo 5 nós vamos ver Ananias e Safira sendo fulminados por Deus, porque essa prática de quem tinha herdades, vendia, pegava o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos, e isso era muito admirado e louvável, né? Porque era uma demonstração do amor de Deus para que ninguém tivesse falta, né? Já que a igreja estava completamente excluída da sociedade, trabalho, venda, compra, então eles passaram a viver em comunidade. É interessante que esse sistema de vida ainda tem comunidades hoje em Israel, que é assim, as pessoas que estão aí, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem trabalho, elas vão para essas comunidades, né? E lá elas têm de tudo. Tem lá roupa que ela vai lá e pega, quem tem mais roupa vai lá e coloca, e alimentos, as pessoas entram lá e pegam o que é necessário. Quando essas pessoas têm condição, elas também repõem lá, é abastecido, para que nenhum judeu ali naquelas regiões tenha necessidade, né? E principalmente nesses períodos de guerra, de ataques, às vezes eles têm que sair de certas áreas para se proteger, a maioria vai para esses lugares e lá não falta nada. Então a igreja, ela tinha nessa época, ela tinha esse sistema de comunidade, já que não tinha emprego, não tinha renda, tá? Eles viviam dessa maneira. Então isso foi uma das grandes declarações de solidariedade, de amor prático, né? Hoje é diferente, né? As pessoas podem trabalhar, podem comprar, vender e voltar, né? Em maior parte do mundo e no nosso Brasil, graças a Deus, tá? Então não precisa de uma comunidade dessa, né? Mas nós não podemos também descuidar das necessidades de nossos irmãos. E eu louvo a Deus porque a igreja, não assim 100%, mas em boa parte ela olha, né, e atende. Eu já fui abençoado e já abençoei, então isso é muito bom, e isso é uma demonstração real do verdadeiro amor de Deus nos nossos corações. Pode passar. Introdução. Se alguém quiser fazer comentário, pergunta, fiquem à vontade, meus irmãos. Nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Amém. Então, a gente chama também de ação social, né? Não só a igreja evangélica, mas outras religiões, e até mesmo quem não tem religião no mundo, né, irmãos? Tem muitos movimentos nesse sentido, né, de atender os necessitados, tá? Mas voltando para a igreja, aqui na introdução diz que uma igreja, né, genuinamente cristã. O que é genuína? Verdadeiramente cristã. Uma igreja que é realmente corpo de Cristo, uma igreja que é família de Deus. Se verdadeiramente nós somos irmãos em Cristo, irmãos, essas práticas, elas acontecem de forma tão espontânea, tão maravilhosa, né? Eu estava fechando a parte financeira do mês de julho e eu fiquei muito emocionado, porque o mês de julho, irmãos, eu disse assim, que no mês de junho nós tivemos uma ação social aqui para um irmão, né? Na casa do irmão Silvio. E a igreja, uma boa parte da igreja, né? Não foram todos, mas uma boa parte, até porque tem irmãos realmente que tem a parte financeira muito limitada, né? Devido o que tem, o que ganha, né? Mas mesmo assim, pastor, é pouco, mas eu vou ajudar, e no final das contas nós conseguimos um valor, que eu não gosto de falar de valor, tá? Que gera muito especulação, mas se alguém quiser pode perguntar para o diácono Silvio, que ele vai dizer em off para você o valor que a igreja contribuiu, que não foi tanto, mas ajudou muito, né? E eu pensei assim, ô Senhor, abençoa os teus filhos. Eu sei que agora no mês de julho nós vamos
nós não vamos ter a arrecadação esperada, inclusive de doações, né, para as despesas que eu quero fazer no templo. Mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja, no mês de julho, com as doações que teve e as contribuições, irmão, a igreja, ela dobrou a arrecadação. Eu fiquei muito feliz. Eu digo, meu Deus, só Deus mesmo na vida dos irmãos, né? Só Deus. A pessoa ligar para mim e dizer, pastor, manda aí o seu Pix, né? E quando eu fui ver o valor, meu coração chega a tremer, né? Eu digo, Jesus, é a tua mão, meu irmão, operando nesse negócio, né? Porque a gente sabe que Deus opera em todas as direções na nossa vida. Então, assim, eu fico muito feliz. Não é muita coisa, igual a outros aí que estão nadando em dinheiro, né? Mas eu digo para vocês, mês de julho nós pagamos tudo, né? Assim, tem coisas para frente que vai ser paga, mas pagamos tudo. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu também vejo que toda vez que a igreja, eu e você e a comunidade se movimenta para socorrer alguém, aquele valor Deus sempre vai colocar dobrado, que foi o que aconteceu, viu, irmão Silvio? Vai colocar dobrado de novo, ele dizendo, sou eu que estou fazendo. Então eu agradeço a Deus. Eu até estava falando com a irmã Rita hoje, que todo início de mês agora, eu vou fazer uma oração de agradecimento, né, pelas contribuições. Eu sempre agradeço, né, cada irmão que eu acompanho, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, vejo que é a mão de Deus na vida dos irmãos e na fidelidade dos irmãos. Mas eu quero fazer uma oração coletiva com a igreja, pelo mês que passou, agradecendo e pedindo que Deus continue abençoando os servos dele, para eles terem mais, para a sua sobrevivência e para manter a obra de Deus, e para Deus levantar mais contribuintes, irmãos. Porque se toda a igreja, irmãos, hoje, falando da nossa igreja, fosse fiel, irmãos, nós fazíamos muita coisa, e inclusive, com certeza, teríamos famílias fazendo missões por esses lugares mais ermos, né, mais distante possível, porque nos grandes centros, nas grandes cidades, tem obreiro barroando um no outro, tem igrejas, né, um a 100 metros de outro, né, então, mas tem lugares aí distantes que não tem igreja, irmão, não tem igreja, tá? Então, e a igreja precisa olhar primeiro para as vidas, né? Então, que Deus nos abençoe, e minha imensa gratidão, primeiro a Deus e a todos que têm contribuído com esta obra. Vamos avante. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Amém. Então, esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. O que é um mero? Um simples, uma vontade, um desejo. Não. Nós entendemos que é o amor de Deus, irmãos. Tá? Porque esse movimento da igreja, lá, falando da igreja de Jerusalém, ela foi contínua. Quando é uma coisa humana, a pessoa dá uma vez e esquece. A pessoa doa uma vez e esquece. Mas quando é Deus, Ele acorda e dorme pensando num, pensando no outro, o tempo todo, está o tempo todo ligado, né, pedindo inclusive a Deus para si, para ajudar na obra. Então, não é o amor de Deus é diferente, Ele mexe com a gente, Ele nos move, e não é forçado, né, como um irmão até falou, pastor, o senhor tem que falar mais de dízimo na igreja. Eu digo, meu irmão, a gente fala, orienta, ensina, tá? E deixa Deus trabalhar, porque Deus não merece, irmão, que a gente fique apelando, que a gente fique fazendo muitas coisas que se fazem por aí, né, de barganha. Não, Deus não merece isso não. Bom é quando o irmão entende, a irmã, o servo compreende e é fiel e vê a mão de Deus operando na vida dele, não fica murmurando, não fica reclamando, porque a bênção vem do Senhor. Inclusive o próprio Senhor diz, fazei prova de mim, não é do pastor, não é do sacerdote, da igreja, da denominação, é de Deus. Ele diz assim, fazei prova de mim. Vocês esqueceram como eu tenho abençoado vocês? Falando a Israel, Malaquias, né? Então, isso continua. Ninguém supera Deus, não dá. Então, seja dinheiro, seja material, seja tempo, seja o que for,
O que nós doarmos para o Senhor, irmãos, nós vamos ver a mão do Todo-Poderoso agindo. Né? Então isso é muito louvável, e é assim que a igreja cresce, viu, irmãos? É assim que a igreja se desenvolve, com a bênção de Deus em todas as direções, tá? Então, em vez disso, né, desse amor, né, de se dar, de doar, nós temos que ter no nosso coração que é graça. Ninguém se glorie. Tanto é que aqui na igreja os irmãos percebem que nós não citamos quem deu, quem fez, quem levou, né? Às vezes a gente manda alguma coisa para o irmão, a própria igreja manda, que arrecadou, a gente não cita quem deu. O Senhor mandou, porque é o Senhor que está fazendo através de mim, da igreja, de quem for, para que ninguém se glorie, tá? Por isso que a gente é bastante discreto nessa coisa de divulgar. Aqui e acolá ainda faça algum comentário, porque ainda tem um ou outro desinformado que diz que a igreja não faz nada pelos outros, como já falaram, né? Teve um caso na nossa igreja que eu tive que chamar a pessoa e disse: a senhora está mal informada. E chamei testemunho e disse: a igreja fez assim, 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 assim. Né? Então, temos que ter cuidado. Se alguém tem dúvida, fica aberto, pode perguntar, tá certo? Se nós estivermos falhando em alguma coisa, a gente vai imediatamente corrigir, tá bom? Então, é por aí, tá certo? Vamos lá? Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Amém. Então, se alguém tem o amor de Deus, ele não fica indiferente à necessidade do outro. Resumindo, vamos lá. O amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. É interessante, irmãos, que ele faz menção, né, no livro de Atos 4:32, ele se refere à multidão dos que criam. Então era muita gente, falando de número, era muita gente, era uma assembleia, tá? Tudo era comum a eles. O que é comum? Aqui ele estava falando, o contexto aqui era muito mais da parte material, solidária. Ninguém tinha de mais ou menos, tá? Ninguém estava num banquete e o outro estava lá pedindo a Deus misericórdia por um pedaço de pão. Não, tudo ali era de todos. E a igreja tem que buscar essa identidade de ter tudo em comum. O que é ter tudo em comum? É ver como é que a igreja está se movimentando, quais são as necessidades da igreja, né? Principalmente liderança, tem que olhar mais, um olhar mais amplo, né? Não pessoal, individual, não pode, né? Então, assim, a liderança sempre trabalhou com a multidão. Quando foi para escolher os diáconos, que estava tendo problema na igreja, ele fez uma convocação de todos, da multidão também, para escolher os homens que iam administrar aquele negócio. Era um negócio material, ele fala das mesas, do servir, tá? Então, desde aquela portaria, irmãos, a tudo na igreja, material, espiritual, todos devem estar antenados, devem estar com atenção às necessidades, né? As coisas não podem... Às vezes a gente vê dentro da igreja a displicência, né, das pessoas, assim, ignora. Coisas simples, né? Coisas simples. Ficar atento. Que aqui dentro da igreja é um lugar também para nós desenvolver. E além da igreja, como é que as pessoas estão? O que é que elas precisam? Tá certo? Por exemplo, eu já tenho aqui falado algumas vezes a questão da evangelização, né? Onde deve estar o foco da nossa evangelização? Primeiro é Deus, adorar a Deus. Mas quando se fala de evangelização, é ir às pessoas, que pode ser descrente ou pode ser crentes também, que estão passando por dificuldade, problemas no lar, na família. Então, a igreja tem que estar sempre pensando nesses irmãos, né? Hoje mesmo eu fui visitar a irmã Vera Xavier, e ela falou comigo: o irmão sabe o que está acontecendo com a irmã Liduína Santos, que já congregou conosco? Eu disse: sei, eu fiquei sabendo, encontrei a filha dela no êxodo mercantil. Quando eu fui falar com ela, ela
parou no choro, eu segurei ela e o filho dela, levamos, sentamos ali, dei um copo d'água, conversei com ela, o que é que está acontecendo? A mãe dela está no hospital geral, né? E corre o risco de amputar um pé, né? A irmã Liduína Santos, que já congregou conosco. Aí eu falei ali rapidamente com ela, ela se acalmou, toda se tremendo. E aí eu cheguei hoje na casa da irmã Vera, já faz uma semana já. Ô irmão, sabe o que está acontecendo com a irmã Liduína Santos? Sei. A gente tem que visitar, pois se informa assim que ela chegar. Então, assim, independente também de ser da nossa igreja, irmão, se alguém está precisando de ajuda, de uma oração, de uma palavra, vamos estar olhando aí, tá certo? Quando é de outro ministério, a gente sempre pede que comunique ao pastor da igreja lá, para que ele não ache que a gente está indo lá pescar, né? No aquário, tá bom? Então, assim, só dando um exemplo, irmãos, de que a gente tem que estar ligado, né? A gente vê um irmão, uma irmã, como é que você está, meu irmão? Paz do Senhor. Esses dias essa semana agora, sábado, eu conversava com o irmão que está morando lá em casa, o pastor Paulo, e perguntando onde ele congregava. Eu estou na igreja tal, o pastor Carlos Alberto, que já congregou conosco, o pastor Adriano conhece muito bem, o pastor Carlos Alberto, e conversando e falando, e como é que está a igreja dele lá e tal, e ele disse assim, o pastor Carlos Alberto está passando uma luta muito grande. Aí foi falar da irmã Maria, a esposa dele, que está muito mal. Aí eu digo, então me dá o telefone dele logo, eu já ia ligar para ele hoje. Deus preparou que eu encontrei ele ali na rua, conversamos e em breve eu estarei indo lá visitar, então demos aquele abraço, né? E é isso, irmãos, isso já aconteceu comigo também, de alguém me procurar, ligar, como é que está a irmã Rita, sabendo dos problemas. Então isso nos ajuda muito, às vezes uma palavra, um gesto, né? Fala muito, irmãos, e a igreja é isso, nós somos a família de Deus. A gente fala da família IPRR, mas a nossa família é universal, amém? Ela é no mundo todo, se confessa em Jesus. Amém, pode passar. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Então isso é uma realidade, né? É uma realidade. Quanto maior, mais problemas, mas não importa, né? Um pequeno grupo também tem problemas e nós devemos estar atentos, né? E o que nós vemos aqui, né? Aqui essa igreja que iniciou, que foi a igreja lá de Jerusalém, que ela, de fato, a gente entende que ela iniciou mesmo, foi com o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Diz que ali tinha aproximadamente 120 discípulos. Foi a partir dali que aquela igreja se levantou, cheia de poder, de autoridade, né? E enfrentou os piores desafios, né? Sem apoio de ninguém, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso com essa igreja. E essa igreja passou por todos esses problemas, morte, derramamento de sangue, mártires, perseguições sem precedente, né, de toda a natureza, mas ela sobreviveu, porque primeiro ela estava cheia do amor de Deus, para ganhar outros para Jesus, para se doar. O apóstolo Paulo, que foi um dos perseguidores da igreja, ele, quando foi revelado que ele ia para Jerusalém, e lá ele ia ser preso, ia ser açoitado, os irmãos agarraram nele e disseram, não vai, Paulo. E ele disse, não faça isso comigo não, porque eu estou disposto a ir pregar e anunciar o evangelho, e se for necessário, a dar minha vida, né, pelo evangelho. Então, o que é isso? Amor de Deus, irmão. Enquanto que nós estamos vivendo uma das piores crises da igreja, né, não sangrenta, não de mártires, mas de indiferença, de distração, o inimigo distraindo os crentes, né? De melindragem, qualquer coisinha larga, abandona, não é mais crente, não faz mais obra, não quer sofrer nada, ou quase nada, são poucos, né? Mas o que é isso? É a ausência mesmo de Deus, do amor de Deus, é a ausência do poder de Deus, tá? Porque o poder de Deus, o Espírito Santo, o batismo, dons é maravilha, mas o que torna um crente genuinamente cristão, irmão, é o amor de Deus, tá? Porque tem muita gente aí também, doutor na palavra,
pregadores eloquentes, famosos, né? Tá? Hoje mesmo eu estava vendo um comentário aí, inclusive esse pastor revoltado na internet, né? Porque falando, né, dos gastos dele, muito mais no mundo político, e ele fez uma declaração lá de imposto de renda, 900 mil, né, na declaração, dizendo que foi doação, ele mesmo dizendo, ele falando, tá? Não é coisa de mídia não, ele mesmo dizendo, né, que aquele dinheiro ali foi presente no dia de aniversário dele, que ele ganhou, né, no ano que ele completa ano, né, na data do aniversário dele. Mas já em outra justificativa da Receita Federal, ele declarou lá que a renda dele é de 100 mil reais por mês, oriunda disso, daquilo. Então, assim, é um escândalo isso daí, né, irmãos? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas eu comentava com a irmã Rita, eu digo, quais são os investimentos deles nos lugares que não dá nenhum retorno? Zero, com certeza. Só investe onde ganha muito. Então isso é mercenário, isso é obra de mercenário, tá, irmãos? Quando visa só o lucro, tá bom? Então isso descaracteriza completamente a essência da igreja, que é cuidar um do outro, Deus cuidando um do outro, tanto material, muito mais espiritual, é claro, para salvar, e a igreja muitas vezes envolvida em enriquecimento, em poder econômico, em tantas coisas, né? E muitos lugares, irmãos, padecendo necessidade, né? Tem obreiro nos nossos dias fazendo a obra de Deus, irmão, praticamente sem nada, zero, vivendo de uma ajudinha daqui e dali, e às vezes está ligado a igrejas grandes, mas o lugar que ele está não dá retorno, né? Eu me lembro de uma história de um que é conhecido meu, que morava numa cidade aqui do interior, que lá abriram uma igreja de um ministério grande aqui de Fortaleza, e o pastor, os irmãos lá muito alegres lá fazendo a obra, e o pastor mandou ele voltar para Fortaleza porque ele não estava cumprindo a meta financeira, tá? Então isso não é igreja, irmão, isso não é igreja. Igreja está pensando em salvação de alma, em atender necessidades básicas das pessoas, espiritual e material. Vamos lá. Falem, comente. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Amém. Pode passar. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, Atos 6:7, e com isso os desafios também eram maiores. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, Atos 6:7. Amém. É claro que esse crescimento aqui, irmãos, ele estava associado, porque diz também que essa igreja caiu na graça do povo, porque o povo via muita coisa boa nessa igreja, tanto social como espiritual. Mas é claro que grande parte dessa multidão ela foi atraída pelos sinais, né? E é sempre assim, tá? Pelos sinais. É um ponto também que nós como igreja, obreiros, todos nós devemos orar mais para que Deus venha manifestar mais poder de cura, de libertação, né? Que as pessoas convidem aquelas pessoas que realmente estão precisando de libertação, de cura, de milagre, né? E quando chegar aqui, a igreja receba com orações fervorosas, com calor mesmo, né? Com muita alegria para Deus operar, tá certo? Mas com certeza a igreja de Atos dos Apóstolos, ela cresceu muito por conta dos sinais, né? Das maravilhas do Senhor. Falando de multidão, né? Foi assim com Jesus também, né? As multidões estavam em torno de Jesus. E fica claro que era por causa de sinais que quando Jesus é preso, aquelas multidões desaparecem. Tá? Um outro exemplo claro, né? Jesus curou os 10 leprosos, mas somente um dos 10 que foram curados voltou, né? Jesus disse, cadê os demais, né? E quem volta é exatamente um gentil, né?
que era para ser um religioso, né? Mas não, você vê como é que é as pessoas, né? A religiosidade, muitas das vezes, ela é fria, ela não tem calor, ela não tem alegria, né? Mas a igreja do Espírito de Deus, ela é fervorosa em tudo que faz, né? Até na dor e no sofrimento é fervorosa, né? Que Deus abençoe e que nos faça crescer. Amém. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Amém. Então, irmãos, é lamentável, mas é consequente, né? Quando um número pequeno tem problemas, aumenta os problemas também. E essa igreja, que começa com 120, né? E agora se torna multidões, como ela se comportou, né? Quando a gente estuda, tem uma matéria de teologia que gosto muito, que é a história da igreja. Quando a gente estuda os primeiros 300 anos da igreja, irmãos, os primeiros 100 anos foram os anos mais difíceis devido às perseguições, né? Mas os apóstolos morreram e os discípulos dos apóstolos continuaram, né? E até o ano 300, nos estudos que a gente tem de informações históricas, é que a igreja estava muito bem. É a partir do ano 300 que ela começa a cair, moralmente e espiritualmente. E o ponto que se diz nos estudos é que muitos dos líderes, considerados também pais da igreja daquela época, começaram a questionar os ensinos dos apóstolos. Em que sentido? Se eles entenderam bem o que Jesus falou. Depois começaram a questionar os discípulos dos apóstolos, se eles entenderam realmente o que os apóstolos ensinaram, né? E daí por diante começou a surgir muitas linhas, né, de crença, de fé cristã, né? Ao ponto de nós termos hoje, né, uma diversidade enorme de linhas teológicas, né? Tá certo? Porque quando você pega uma doutrina teológica fundamentalista, por exemplo, né, os fundamentalistas, você volta na linha, você vai esbarrar lá em quem iniciou esse movimento, tá bom? Aí lá, quando você chega lá, você vai ver outros que também discordavam dele e iniciou uma outra linha de pensamento teológico. Então, meus irmãos, a pergunta que essa igreja, essa daqui de Jerusalém, e eu digo até os 300 anos, pelo que eu estudei, como foi que ela sobreviveu unida? A única explicação é o amor de Deus. Nós podemos dar estudo, irmão, nós podemos ser bem instruídos, podemos ser homens e mulheres de oração, podemos ter muito entendimento, mas se não tiver amor, foi o que Paulo disse, ó. Se eu tiver todos os dons, falar língua, tiver tudo, e não tiver amor, ele diz o quê? De nada adianta. Nada adianta. Não adianta a pessoa ter tanta boa apresentação, tanta palavra, tanta isso, tanta aquilo, tanta teologia, hoje já tem títulos e títulos, mas quando você vai ver a vida prática dessas pessoas, está tão distante da essência da igreja, de vida, de comunhão, de solidariedade, de compromisso real com as pessoas, né? Eu me lembro de um pastor ele era meu pastor lá em São Paulo na época. Uma vez eu disse para ele assim: pastor, vamos fazer uma visita a tal família assim. Aí ele disse assim: fazer o que lá? Ele era assim meio, né, estranho assim, nessas coisas. Fazer o que lá? Eu só gosto na casa da pessoa se eu tiver o que fazer. Eu digo: não, mas se a gente chegar lá e disser, irmão, vim louvar um hino, orar, a pessoa vai falar, não, mas não gosto não, só gosto quando tem realmente uma causa para ir lá, né? Então, assim, fica distante da realidade, né? Que a igreja, nós precisamos ter contatos, não só com aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, não, tá? Tem crente que é dia e noite na casa do outro, mas na casa de outros, às vezes, que tem tanta necessidade, ele nem reconhece que existe aquele crente na igreja.
né? As pessoas às vezes têm uma dificuldade enorme, irmão, até de saber o nome do irmão que já está há tanto tempo aqui na igreja. Domingo o irmão chegou para mim e disse: irmão, esse casal aí não é visitante não? Eu digo: não, irmão, eles já decidiram congregar com você porque você passou um período, né? Estava enfermo, passou um período ausente. Mas eu acho interessante que a pessoa está ali olhando, observando, né? Olha, já teve gente ali na portaria que foi cumprimentar pessoas que já congregam aqui, irmão, para você ter uma ideia. Oi, irmão, seja bem-vindo. Não, irmão, já congrega aqui. Né? Seja bem-vindo como visitante. Então, isso é triste, né, irmão? Misericórdia. Que comunhão é essa, meu Deus do céu, né? Se eu ainda não reconheci nem a pessoa como congregada, imagina as necessidades dessa pessoa, né? Então, vamos ficar atentos em nome de Jesus. Pastor Adriano. Eu saúdo, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quando falou aqui o comentarista dizendo que como é que essa igreja se manteve, né, unida, eu estava me lembrando aqui, desde quando eu aceitei Jesus lá no Siqueira, e de lá para cá, eu vi tanta coisa acontecendo no nosso ministério, tanto dos ataques que o pastor Vicente sofreu, a missionária Rita, tantos obreiros, tanta coisa que aconteceu. Aí eu me pergunto agora, né? Como é que nós se mantivemos unidos e passamos por todas aquelas tribulações, por todas aquelas coisas, e hoje, graças a Deus, estamos bem no Senhor, né? E o Senhor Deus tem aumentado, tem multiplicado, está abençoando para a honra e glória do Senhor. E aí é como diz o próprio texto, né? É o amor de Deus, é Deus, né, colocando sempre o amor, a graça em nosso coração. Sai um, vem outro, sai dois, vem três, e é assim, né, pastor? Por que o amor de Deus? Porque nós somos imperfeitos, irmão. Eu procuro, irmãos, assim, eu não sou tão especialista nisso, mas eu procuro identificar a essência da pessoa, assim, né? Porque tem pessoas que, às vezes, era aparente você ter um amigo, te amar e tudo mais, e quando a gente vai descobrir, é um golpe. E tem outras, às vezes, que não fala nada, é meio discreto e tudo, mas você na convivência, você vai vendo que ali realmente existe honra, existe respeito, né? Então, apesar das crises, sábado na ceia, eu ouvi uma coisa tão simples que eu estava assim um pouco, coração meio preocupado com as coisas, mas eu ouvi uma coisa que derreteu meu coração, né? Eu vou falar o nome da pessoa, mas eu com isso eu não quero colocar ele como o melhor, mas são coisas às vezes que vêm que a gente está precisando ouvir. Eu dei um abraço depois da ceia no missionário Zé Raimundo, né? Agora é o dirigente lá do parque, e quando eu abracei ele e disse: o Senhor te abençoe, né? Jesus te ama. Ele disse assim: amém, meu pai espiritual, né? Então, amém, meu pai espiritual. E eu, irmão, que honra. E ele rapidamente falou algumas coisas ali, da alegria dele, apesar de já ter ouvido coisas que não gostou, de ter tido diferenças, mas a gente vê que o amor triunfa, né, irmãos? O amor não deixa a gente esquecer o bem que as pessoas nos fazem, né? Eu já fui, como o pastor Adriano falou aí, eu já fui terrivelmente atacado, muitas calúnias, muitas coisas, muita coisa que me entristeceu profundamente, mas eu não deixei que o mal ficasse em mim, raiva, intriga. Não dá para conviver. Que Deus abençoe, que Deus conduza. Aí fala tanta coisa, mas, irmãos, a gente vai ver mesmo onde está o amor de Deus. É quando a gente suporta, né, pastor Adriano? A Bíblia, a excelência do amor diz assim: tudo suporta, não é isso? Tudo suporta, tá? Então, é isso que eu e você temos que buscar, irmão, senão a gente não aguenta. Sim, pastor, só para concluir aqui, teve uma época que eu via uma movimentação tão grande de gente, era tanto do obreiro, era tanta da gente querendo ajudar, era tanta da gente se movimentando com transporte, com recurso,
com terreno, com igreja, com tanta coisa que a gente dizia, meu Deus, mas Deus está operando, Deus está fazendo grande coisa. Depois ali era só um fogo de palha. Quando pessoa que nós pensava que era bênção, na verdade não estava sendo bênção, porque por trás daquilo estavam querendo derrubar, estavam querendo enganar, estavam querendo aparecer, mas graças a Deus que Deus deu o entendimento do pastor e a gente conseguiu sair dessa, né? Amém. Amém. É só a graça de Deus e o amor dele para a gente conseguir sobreviver nesses vendavais da vida, né? Glória a Deus. Olha aqui, primeira carta aos Coríntios 12, 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Isso é a foto, irmãos, da igreja como um corpo, os membros, né? Não tem um mais importante do que o outro, todos têm sua função, amém? Meu desejo e o de Deus é que nós descansemos no Senhor, irmãos, e façamos a obra dele. Vamos para frente. Obrigado, Diácono Tassiano. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição, Colossenses 3:14. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Está corretíssimo, somente. Todas as outras, como o pastor Adriano muito bem colocou aqui, todos os movimentos materiais e espirituais não são prova absoluta, são sinais de unidade, de comunhão, mas não é absoluto não, tá? O amor é que é absoluto. O amor, irmãos, de Deus em mim, me faz te suportar e faz você me suportar. É só isso. E eu aprendi também logo cedo uma coisa, no início a gente tem mais tempo de conhecer, de andar, e eu vi que os problemas que tinha na minha igreja eram semelhantes aos que tinha nas outras denominações, né? Claro que tem situações em denominações que não dá para continuar, né? São coisas bastante pesadas, desconfortáveis, desagradáveis, então é melhor que a pessoa procure um lugar que ele se sinta bem. Inclusive, todos os irmãos que saíram daqui me respeitando, tá? Saíram com a bênção de Deus, e teve uns que voltaram mais de uma vez, e foram e voltaram, e não tem problema nenhum, irmãos, porque o reino de Deus não tem placa assim, essa ou aquela, não, vamos servir a Deus, tá bom? Inclusive teve pessoas que me criticou, pastor, esse irmão te abandonou na hora que você mais precisava. Meu irmão, você está em paz comigo, com Deus. Se ele me considera, eu considero ele, independente dele estar aqui ou não. Nós somos irmãos e ele é respeitado, eu respeito. Agora, quem anda rasgando, quem anda destruindo a vida dos outros, a gente entrega na mão de Deus e coloca ele lá no lugar que ele merece. Não é vingança, não é maldade, é porque, irmãos, Paulo mandou tirar sim, mandou notificar sim essas pessoas que andam causando dissensões, contenda no meio da igreja, tá? Nunca excluir, né? Porque a misericórdia de Deus é grande, mas para o bem-estar da igreja, da comunidade, as pessoas que não têm uma boa postura, um bom caráter, elas ficam no lugar dela, mas elas não são odiadas, não quer dizer que não perdoa, mas as pessoas têm que estar no lugar que elas têm que estar, amém? Só isso, vamos lá? Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então tá aí, irmãos. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, pode ir lá que não foi o diabo por inferência, né? Que ele achou lugar no coração daqueles individualistas, egoístas, que só pensam nele, está pensando no desenvolvimento pessoal, glória pessoal, fama pessoal, né? Então, esse tipo de espírito egoísta, individualismo,
ele não cabe na igreja de Jesus Cristo, ele não tem lugar na igreja do Senhor Jesus, tá? E os irmãos veem o sinal bem claro de quem está nesse espírito, é que ele fica incentivando os outros, colocando os outros contra, né? Está errado, não pode. Ainda mais numa igreja que você tem abertura para conversar, dialogar, né? Então, não, mas a gente fala, o pastor não gosta. Não tem nada a ver com o pastor não gostar, né? Tá certo? O pastor tem que ouvir, sim. Nós temos que ouvir, temos que dar explicações, né? Agora, é o que eu digo, tudo é a forma de se falar, tá bom? Mas é isso. Nunca deixemos que o egoísmo, o individualismo tome conta de nós. Vamos sempre pensar. Eu quero que vocês repitam comigo. Eu digo, eu sou parte. Diga. Pode dizer, eu sou parte dessa engrenagem, desse corpo. Eu não sou o único, não, tá certo? Um irmão que teve muita dificuldade com a igreja, ele confessou depois, inclusive, muito conhecedor, ele disse assim, eu descobri que a igreja é maior do que eu. E claro que é. Nós somos um. Amém? Somos só um. Vamos lá? A vida interior. A expressão era um o coração e a alma, Atos capítulo 4, versículo 32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Era um coração e alma. Coração aqui, irmãos, é o ser interior, nosso ser imaterial. Era um. Deus não criou ninguém igual. Todos nós somos diferentes. Essa unidade tem que ser em Cristo. Tá bom? O que é ser unido em Cristo? Ele é a cabeça, Ele nos comanda. Então, se Ele está comandando a minha vida, não tem como eu querer me separar do meu irmão. Não tem como eu querer causar uma divisão. Não tem como eu querer puxar para um lado e o pastor, o irmão puxando para o outro lado e aquela luta, né? Não. Nós queremos sempre comungar ideias, pensamento e principalmente para a obra do Senhor. Vamos lá. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, Atos capítulo 1, versículo 8. Para a tarefa do evangelismo, Atos 4, 31, 33 e Atos 8, versículos 6 e 7, mantendo os crentes unidos internamente. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. Amém. Então, uma igreja numa direção só, irmãos. Tem oração? Vamos orar. Tem consagração? Vamos consagrar. Tem doutrina? Vamos estar estudando. Tem escola bíblica? Vamos estar estudando. Tem culto? Tem evangelização? Tem oração no lar? A igreja estava sempre numa direção só. Deus se agrada, os irmãos se alegram, a fé é ativada, né? E Deus se manifesta, opera. Filipe era apenas no sentido hierárquico, né? Era um diácono, mas era usado poderosamente nas mãos do Senhor. Isso também quer dizer que o fato da função dele ser cuidar das mesas, né? A primeira função dele era cuidar das mesas, ele orava, ele certamente jejuava, consagrava, estava ali buscando o Espírito Santo. Depois de cumprir com a função dele, ele estava envolvido na obra do Senhor. E com a igreja, isso é importante, viu, irmãos? E com a igreja, eu sou completamente contra qualquer obra individualista que não se mistura com a igreja, porque não agrada a Deus. A igreja está perdendo porque aquele ou outro membro não está presente, e esse membro está perdendo porque não tem o apoio da igreja, e Deus não se agrada disso. Então, procuremos fazer tudo, irmãos, em harmonia, junto com a igreja, que era o que acontecia certamente com Filipe, aqui Deus usou poderosamente. Aqui tem um ponto que eu acho interessante, que eu sempre penso, que o fato dele ser diácono, não havia nenhuma restrição para ele curar, para ele operar em nome do Senhor, não, porque a ordem foi aos que crerem, né? Então não importa se é diácono, se tem um título ou não, se crer e orar, Deus vai operar, amém?
Então isso é importante, né? A igreja não legalizar, né, ou não manipular a manifestação de Deus. Irmãos, são livres, né, para Deus te usar. Mas pense, sempre junto com a igreja, sempre misturado com a igreja, que com certeza será diferente a manifestação de Deus, porque é assim Deus quer, tá bom? Vamos lá. 2. O amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículo 33. Amém. Se os irmãos perceberem no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra ressurreição do Senhor aparece muito, porque era o tema mais importante, né? É que as pessoas acreditassem que Jesus, aquele que mataram, que passou por toda aquela humilhação, foi morto, que ele voltou a viver e que ele está vivo. Então eles trabalhavam muito essa mensagem da ressurreição, com o objetivo de levar aos ouvidos das pessoas, aos corações das pessoas, essa mensagem. Ele está vivo, ele está aqui entre nós, e daqui a pouco as pessoas criam e o milagre acontecia. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, irmãos, Pedro não pregou sobre batismo no Espírito Santo, Pedro pregou sobre arrependimento e perdão de pecados por Jesus Cristo, tá? E o que foi que resultou? Batismo no Espírito Santo. Se nós estivermos louvando, irmão, adorando a Deus mesmo, orando, pregando, falando, testemunhando, Deus se manifesta com cura, né? Eu já vivi a experiência de estar pregando e uma pessoa num lar, que tinha umas 15 pessoas ali, uma pessoa se levantou gritando, né? E eu não tinha nenhum ano de crente na igreja ainda, não tinha muita experiência, eu fiquei assustado e sem ânimo assim, né? Parei assim, fiquei, a pessoa veio na minha direção e quando chegou perto de mim, caiu no chão chorando, dizendo: eu quero aceitar Jesus, né? Então assim, eu estava ainda comentando a palavra, né? Então assim, quando a igreja está ali adorando, louvando, enquanto o irmão está pregando, está glorificando, Senhor, fala, Senhor, usa, Senhor, fala com este ouvinte, Senhor, abençoa, dá a palavra, dá a inspiração ao teu servo ali, em espírito, ali ligado. Meu irmão, nós vamos ver as coisas acontecer. Agora está lá olhando para a gravata do irmão, do sapato do irmão, olhando se o irmão penteou o cabelo direito ou não, reclamando, murmurando por causa de uma coisa, de outra, né? Poxa vida, né? Como é que Deus vai operar num ambiente desse, né, irmão? Aqui nós estamos bem, viu, irmão? Mas tem gente por aí que dá a risada de quem está aqui na frente, zomba, sai dando gargalhada. Então, fica difícil, né, irmãos? De Deus se manifestar num ambiente desse, tá certo? Então, que nós nos foquemos no Senhor, na palavra dEle, no que é o normal na igreja. A igreja vivia disso. Primeiro, palavra e oração, né? Em Atos a gente quase não vai ver louvor, mas tinha louvor e é bíblico. O louvor está lá. O livro de Salmos é o hinário de Israel. Está escrito: tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Mas primeiro é palavra e oração, irmãos, tá? Para depois o louvor cumprir com a função dele, com a missão de Deus através do louvor. Vamos para frente? O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Isso. Isso é tão sério, irmãos, que a gente vê com clareza, irmãos. Agora, nós temos as imagens aqui do púlpito, da igreja. Você pode ver o comportamento de certas pessoas, a indiferença às vezes, né? Como é que Deus opera? Então, enquanto um está orando, o outro está lá em espírito, pedindo confirmação, o outro está pregando, o outro está louvando, tá certo? Então é isso, vamos lá. Que Deus nos abençoe com este amor maravilhoso. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podem viver sem elas.
Não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Amém. Aqui ele fala uma coisa que é interessante. As normas, as regras, as doutrinas de comportamento, de postura, tudo isso, Deus sempre foi e será um Deus ordeiro, um Deus santo, um Deus que não aceita a indecência, a imoralidade, tudo mais, tal. Amém. Tudo isso tem que ser ensinado, instruído, as pessoas têm que, se posicionar. Porém, com tudo isso, se não tiver amor, irmão, também Deus não opera. Também Deus não opera. Então, é o amor de Deus, tá? Que faz com que nós cumpramos. A Bíblia diz que quem tem o amor de Deus, irmão, não é perfeito. O amor de Deus é perfeito, tá? Que Ele nos ajude nessa direção, tá? Então, antes de pensar em ser usado, ser uma bênção, de Deus mostrar, de Deus revelar, vamos ser usados na palavra, no ensino, o que for de arte, de talento. Vamos primeiro ver como é que eu estou com meu irmão, como é que eu estou com o meu pastor, como é que o pastor está com as ovelhas, como é que está a nossa convivência, como é que eu estou. É isso que tem que estar em primeiro lugar, tá certo? Para depois todas essas habilidades, talentos, dons manifestos, ter a confirmação e a bênção do Senhor, né? Vamos lá? Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 15 e Mateus capítulo 18, 35. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 15. Amém. Então, como eu estou falando, né? Se depender de mim e de você, meu irmão, tenha paz, né? O perdão, ele é incondicional, tem que estar no nosso coração, tá certo? A prova do perdão, você não tem nenhum mal contra aquela pessoa, seja crente ou não, você não tem mal. Qual é a prova de que eu não tenho mal? Eu vejo a pessoa e não sinto nada. Assim, não sinto nada, sentido de raiva, de insatisfação, né? Eu achei interessante que agora no Cantar a Deus, tinha uns irmãos aqui de fora, né? Que já me conhecem há muitos anos, e na correria aqui, eu passei umas 2 ou 3 vezes aí no corredor e tinha uma irmã aqui já antiga aqui dentro, e na correria eu não estava olhando assim para os rostos das pessoas, eu passei e não cumprimentei ela. Aí depois a irmã dela chegou ali, ficou olhando para mim, eu digo: paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Ela: tá tudo bem mesmo, pastor? Eu digo: o que está acontecendo? Ela: não, porque o pastor não está dando atenção para os irmãos. Eu digo: mano, que nós estamos na correria, um me pede uma coisa, outro me pede outra, eu corro para lá. Mas eu lhe cumprimentei. Pois é, mas a minha irmã disse que o pastor passou 3 vezes e não olhou para ela e não cumprimentou ela. Eu parei tudo ali, fui lá, dei um abraço nela, pedi desculpa que a gente estava naquela agitação aqui, e ela riu. Amém, pastor? Sei que o senhor estava com algum problema comigo. Eu digo: não, minha querida, nós em Cristo nós somos um e tal, e aquela alegria, né? Então assim, às vezes as pessoas podem ter um pensamento errado de mim, de você, né? E aí, se você tiver a oportunidade de se justificar, se justifique, tá bom? Amém? Vamos avante? A graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelado nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versículo 33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Amém. Esse sentido de graça aqui, irmãos, de Deus, tudo é graça, né? Mas esse sentido aqui, os irmãos veem as luzinhas acesas aí, né? Essa graça aqui era voltada mais para a presença do Espírito Santo, né? Já está escrito: crescei na graça e no conhecimento. Graça, Espírito, conhecimento é entendimento, é compreensão mesmo. E a graça, ela sempre aparece mais associada ao Espírito de Deus,
a manifestação do Espírito de Deus. Uma igreja cheia da graça, a essência dela é o amor. E, consequentemente, uma igreja virtuosa, uma igreja cheia do poder, uma igreja com dons, uma igreja que Deus se manifesta. Quando ora, quando clama, as coisas acontecem da parte de Deus. É a confirmação do Senhor, tá certo? Então, aqui diz que em todos eles havia abundante graça. Quer dizer que Deus operava, não era só através dos apóstolos, operava através de todos. Todos os irmãos oravam, todos os irmãos clamavam, oravam uns pelos outros, oravam por enfermos. É que o destaque ficou mesmo mais com os apóstolos. É o que acontece na igreja hoje, né? Tá certo? Muitos irmãos são usados nas mãos do Senhor. Não é só o pastor, esse ou aquele obreiro, né? Tá bom? Vamos lá? Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Amém. Só quero, a gente já falou de várias coisas aqui, mas eu quero só pegar essa palavra aqui, uma igreja dinâmica. O que é uma igreja dinâmica? O que é dinâmico, irmãos? É uma igreja que se movimenta, é uma igreja que não é pesada, não tem dificuldade, está quase sempre, no coração está sempre disponível, né? E às vezes não está presente por algum impedimento de trabalho, de estudo, de doença, de enfermidade, questões às vezes que impedem, mas dentro do coração está disponível, né? Não tem dificuldade, não coloca condições, né? Para ir, para fazer, não, tá? Como alguém disse para mim assim, olha, quando você me chamar no Ceará, eu quero logo, aí bota um monte de regra, eu já fico entristecido já, né? Porque o Senhor, domingo, né? Mensagem de domingo, Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Eu sempre penso nessa mensagem assim, é uma chamada bastante difícil, né? Deus está te chamando para um lugar que você nem sabe onde é, tirando você do convívio da família e mandando para um lugar que Ele nem te diz onde é. Você vai sair andando aí, não sabe aonde é. E eu pensava nesta palavra e cedo eu entendi uma coisa. Abraão só obedeceu porque ele conhecia a voz de Deus, amém, irmãos? Quem tem o Espírito Santo tem a voz de Deus, amém? Agora, às vezes, a pessoa se faz de surdo, né? Se faz de surdo. Tem alguns que dizem que Deus fala com ele, né? Mas às vezes coisa tão simples, Deus não fala, né? Por quê? Porque para aquilo dali ele não dá atenção, dá atenção para o interesse dele. Então nós temos que ter cuidado com isso, tá bom? Então, uma igreja dinâmica, é uma igreja que se movimenta com facilidade, é uma igreja que vai e vem, que não fica impondo regras e condições para fazer, não fica escolhendo o que fazer, não, eis-me aqui, Senhor, tá? O pastor, ou quem seja, aonde precisar ele tem que fazer com alegria, o que tiver que fazer. Vamos avante. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,9. Então veja como é interessante, irmãos. O apóstolo está dizendo aqui para os Tessalonicenses, ó, sobre o amor fraternal eu não tenho que falar nada, porque é visível entre vocês, né? Então isso é muito maravilhoso. O amor fraternal é quando nós nos colocamos no lugar do outro, irmãos. É a empatia, um se coloca no lugar do outro, um com facilidade percebe a necessidade do outro, dentro das suas posses ajuda o outro, estende a mão ao outro, acolhe o outro. Então
Isso é simplesmente maravilhoso, né? Então aqui diz assim que o que se via, e eu quero que isso, o Espírito Santo venha falar comigo e contigo, irmão, o que se via claramente desses cristãos era um sentimento muito grande de gratidão a Deus. Então, aqui na frente não é lugar de desabafar, de reclamar, de manifestar raiva, injustiça, não, porque nós confiamos em Deus primeiramente, amém, meus irmãos? Então, antes de tudo, sejamos gratos, agradecidos a Deus pela vida, pelo que somos, pela fé que recebemos, pela salvação que recebemos, e nos coloquemos à disposição do Senhor. E na dor, no sofrimento, em alguma coisa que me entristece profundamente, vamos pedir o amor de Deus que nós vamos vencer. Pode passar. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Por que Paulo fala essa palavra, hein, irmãos? Porque tinha um fermento aqui na igreja de Corinto, irmãos, querendo descaracterizar completamente o ministério do apóstolo. Paulo faz uma defesa dele, né? Quem era ele? E o que ele era agora, ao ponto dele dizer que ele trabalhava sim na obra de Deus. Então, irmãos, eu conversava com um irmão que estava muito entristecido com a situação na igreja, que é a nossa igreja, né? Há anos atrás, já 10 anos aí para trás. E ele falava com tristeza de uma situação. Eu dizia para ele assim: meu irmão, olha para mim. Ele olhou e disse: meu irmão, você não faz isso, faz. A igreja está vendo, os irmãos estão vendo. Guarda uma coisa no seu coração, falei para ele. As palavras o vento leva, mas as obras não. Amém? E eu louvo a Deus porque nos dias atuais ele está vendo se cumprir isso aí. Honrado pela igreja, reconhecido pela igreja. Tá? Então, irmãos, a vida é uma construção, meus irmãos. É uma construção. Ontem eu conversava com a irmã Rita sobre uma situação e eu dizia: ô irmã Rita, graças a Deus que Deus tem nos ensinado a sentar tijolo por tijolo, né? Porque tem gente que quer chegar e jogar talvez uma carga de tijolo e tudo se colocar em cima um do outro assim na fração de segundo, né? Mas não se senta tijolo assim, né, irmão? Se a gente quiser uma quantidade grande de tijolo sentado no mesmo minuto, a gente tem que ter muitas mãos, amém? Uma mão só não senta, uma mão só senta um tijolo por vez, amém? E quem quiser subir uma escada de 2, de 3 degraus, ele vai se arrebentar, tem que ser degrau por degrau. Isso é o processo da vida humana, irmão. Tá? Então isso aqui é importante para nós entendermos, irmão, que tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, a gente tem que reconhecer que é o amor de Deus, a graça de Deus, é Deus que está fazendo, como o próprio apóstolo diz aqui, ó, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, tá? Então, olha, tudo que nós fazemos não nos coloca acima de ninguém, amém, irmãos? Não, nem melhor ou mais do que ninguém, se a glória é de Deus. Vamos para frente? 3. A manifestação do amor na solidariedade cristã. 1. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Amém. Quem faz esse ajuste está na Bíblia, é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Equidade
também tem o significado, né? Como o próprio dicionário diz, né? De reconhecer igualmente o direito de cada um. Então, o meu direito começa quando o do outro termina. Se a gente for nessa regra aí, vai dar certo. Amém? Vamos lá. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas mais abastadas e havia pobres também. Este geralmente em maior número. Tá. Mas o que foi que aconteceu? Houve um equilíbrio social na comunidade, tá bom, irmãos? Por quê? Porque o amor de Deus estava ali, tá bom? Vamos lá? Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, Atos capítulo 4, versículo 34, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 34. Amém. Meus irmãos, só um detalhe aqui, tá? Vocês imaginam que pessoas riquíssimas, no número menor, estavam nessa comunidade, mas eles não só se sentiam igual a eles, aos mais pobres, como eles também deram o que tinha pelos mais pobres. Tá? Então, houve ali um equilíbrio. Nós estamos falando de doação, irmão. E quando uma pessoa, porque tem uma roupa, um sapato, uma renda maior, tem um bem, tem isso, tem aquilo, se coloca acima ou a mais do que alguém, né? Tá? Então, isso descaracteriza a essência da igreja, que é o amor de Deus, que nos torna nivelados diante de Deus, tá bom? Vamos lá? Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Pronto. Então, compartilhar também é o que eu tenho, os irmãos podem usar, se utilizar, né? Não é aquela coisa do individualismo, rei na barriga, né? Não. O que eu tenho é da comunidade, é para uso da comunidade, tá? Olha, aconteceu um caso há muitos anos também, que eu estava na casa de um familiar meu, aqui no Conjunto do Ceará, e ali, entre muitas conversas, falando de igreja, de religião e tudo mais, ele se levantou, ele sendo católico, ele se levantou e disse assim, entre algumas coisas que foram comentadas ali, ele disse assim, tem uma coisa na igreja evangélica, que eu fui lá uma vez visitar, que eu achei interessante, é que na igreja evangélica, aqueles irmãos, ele disse, foi numa igreja até grande, né, e tinha vários irmãos com carro, e a maioria não tinha carro, mas ele disse que ficou observando que aqueles que tinham carro, chegava para o irmão que não tinha, e que morava mais longe e tal, dizia assim, irmão, você quer uma carona? Irmão, vamos comigo. E ele dizendo que foram vários que fizeram esses comentários ali, ele observando. Aí ele disse, foi o católico que disse, não sou eu que estou dizendo, mas é claro que também na igreja católica tem caridade, tá? Tem solidariedade, mas ele dizendo, eu vou na igreja católica e não vejo isso. Quando termina a missa, cada um vai para a sua vida, entendeu? Então, ele dizendo, aí ele falou de outras coisas que ele via na igreja evangélica, né? Esse compartilhamento, né? A relação próxima que tem entre os irmãos, né? Que os irmãos se conhecem, que os irmãos, né? Inclusive ele dizendo também que teve irmão que, bom, nós vamos jantar e tal, você não quer ir conosco e tal, para uma churrascaria, aquele que não tinha nada. Então, ele fazendo esses comentários e ele dizendo que admirava isso na igreja evangélica, e de fato existe isso, né, irmãos? É claro que tem aqueles também que ignoram os outros, né? Dentro da igreja evangélica, mas o compartilhamento é isso, irmãos, é o que nós temos colocado à disposição dos irmãos. Vamos lá. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos.
Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Atos capítulo 12, versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pode passar. É um exemplo, né? A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo, né? Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Amém. Pode passar. Um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 34. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. Outra coisa importante, irmãos. Só tem valor para Deus aquilo que é feito voluntariamente, de coração, movido realmente pelo amor de Deus. E a prova disso é que a pessoa nunca vai reclamar. Eu dei, eu fiz, eu sofri tanto, eu não sei o quê. Nunca vai falar isso. Tá? Quando você vê alguém murmurando, né, é porque ele não está fazendo com amor. Quando ele está fazendo com amor, irmãos, ele tem prazer e alegria. Pode passar. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja, ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Amém. Pode passar. Conclusão. Eu convido a toda a classe a ler conosco, tá bom? As crianças também. Vamos lá? Quem sabe ler? Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento à necessidade do próximo. Amém. A secretaria. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou convidar as classes agora para a leitura do versículo, tá certo? A classe Soldadinho de Cristo. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Lucas 11, 28. Pode sentar, criança. A classe Soldadinho de Cristo tem 9 alunos matriculados, 6 de seus alunos ausentes, 3 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 3 alunos. Agora vamos para a classe Estrela da Manhã. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Mateus 12, 35.
A classe Estrela da Manhã tem 8 alunos matriculados, 2 de seus alunos ausentes, 6 presentes, total de assistência em classe de 6 alunos. Da Justiça. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas o ponham em prática. Tiago 1:22. A classe Sol da Justiça tem 7 alunos matriculados, 2 de seus alunos ausentes, 5 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 5 alunos, trouxe. Glória a Deus. Agora é a classe Jovens e Adultos. A classe Jovens e Adultos. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Glória a Deus. A classe Jovens e Adultos teve 14 alunos presentes, não teve nenhum visitante. Amém? E a revista. E eu já agradeço a oportunidade. Gostaria de saber quem fez aniversário durante a semana. Pastor Adriano já vem aqui na frente para receber mais oração. Glória a Deus. Mais uma vez, pelo aniversário dele. Chega aqui, pastor, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Depois dessa oração, o pastor vai orar e agradecer pela escola bíblica e vai impetrar a bênção também, tá bom? Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo aniversário do teu filho. Mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela vida do nosso amado querido pastor Adriano. Que o Senhor continue dando a ele a fé, a graça, o poder do alto, Senhor, e que cada dia este amor possa tomar conta do ser dele, para que ele possa então, Senhor, cumprir ou continuar cumprindo com a missão que o Senhor lhe confiou. Dê a ele, Senhor, tudo que ele precisa, Pai, para fazer a obra e cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Guarda, livra o teu servo, Senhor. Dá muitos anos de vida a ele conosco, ó Pai, para que nós possamos fazer a tua obra junto, podamos construir junto. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu filho, sua esposa, a nossa irmã Jacinta e toda a família, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso que nos concede, Pai querido, pela graça que nos tem dado, meu Senhor, de aprender, meu Pai querido, e tudo quanto, meu Senhor Deus, nós armazenemos em nossa mente, que o Senhor nos dê, meu Pai, pelo seu Espírito Santo, Pai, a graça de viver, de praticar, Senhor, para que o fruto da nossa obediência, meu Pai, seja, meu Pai, presente na nossa vida, com a tua graça e com o teu poder multiplicada mais e mais, Senhor. Nos leve em paz, nos livre, nos guarde de todo mal, nos conduz, meu Pai, até o nosso lar em paz e segurança, meu Pai, com as tuas mãos potentes, Pai. Assim te louvamos, Pai, e já por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos que estão aqui e com toda a igreja na face da terra, a todos que com alegria recebem as bênçãos do Senhor responde e diz: Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.